Você já viveu um momento que, sem perceber, mudou completamente a forma como você enxerga a vida? Eu achei que estava apenas começando mais um plantão, desses em que a gente entra no hospital já sabendo que o dia será corrido, pacientes chegando, exames para avaliar, protocolos a seguir. Nada parecia diferente, até que uma consulta inesperada me fez parar. Na frente da minha mesa, sentou-se um homem que carregava no olhar algo que eu não sabia decifrar de imediato. Havia uma mistura de cansaço e coragem, como se ele estivesse pronto para dizer algo que vinha guardando há muito tempo. No prontuário, apenas mais um diagnóstico comum dentro da rotina hospitalar. Mas no silêncio, eu pressentia que havia uma história escondida, maior do que qualquer dado clínico poderia revelar. E naquele instante, sem imaginar, eu estava prestes a ouvir um desabafo que mudaria para sempre a forma como eu entendia a medicina e a humanidade. Ele entrou na sala devagar, como se carregasse o peso de muitas histórias nos ombros. Tinha por volta de 40 anos, a pele marcada não apenas pelo tempo, mas também pela vida dura que havia enfrentado. O olhar evitava o meu no começo, como se quisesse se proteger de mais uma possível rejeição. Na ficha, o diagnóstico já estava escrito: HIV. Para muitos, seria apenas mais uma linha em um papel, um detalhe clínico que exigia protocolos específicos e medicamentos de rotina. Mas para ele, aquilo representava um fardo que ultrapassava qualquer estatística médica. Meu papel, como médico, sempre foi examinar, prescrever e orientar. No entanto, desde o momento em que ele cruzou a porta, percebi que aquela consulta seria diferente. Não era apenas um corpo pedindo tratamento, era um ser humano que precisava ser escutado. Ainda assim, eu estava tão acostumado ao ritmo frenético dos atendimentos que por alguns instantes tentei me apegar ao roteiro habitual. Perguntas rápidas, exames laboratoriais, anotações formais. Mas enquanto eu preenchia os campos da tela, senti que ele me observava em silêncio, esperando algo que ia além das respostas técnicas. Ele se apresentou com um sorriso tímido. Contou que trabalhava em serviços informais, sempre na correria para conseguir pagar o aluguel. Não tinha família por perto, e ao mencionar os amigos, a voz tremeu. Alguns se afastaram depois do diagnóstico, disse, como quem tenta naturalizar a dor. Eu sabia que o HIV já não era mais a sentença de morte que havia sido décadas atrás. Os avanços científicos mudaram drasticamente o prognóstico, permitindo que muitos levassem uma vida longa e saudável. Mas o preconceito, esse ainda pesava mais do que o próprio vírus. Enquanto ouvia, lembrei de como a Faculdade de Medicina nos prepara para decifrar sintomas, classificar doenças e propor condutas. Mas ninguém nos ensina, de fato, a lidar com o silêncio carregado de vergonha de um paciente. Ninguém nos mostra como encarar o olhar de alguém que, mais do que o medo da morte, teme a solidão e o julgamento. E foi justamente essa mistura que eu enxerguei diante de mim. Ele falou sobre como descobriu o diagnóstico. Uma febre persistente, exames que demoraram mais do que o esperado, a ligação inesperada que confirmava o que ele já temia. Disse que o mundo desmoronou naquele instante, não porque acreditasse que iria morrer logo, mas porque não sabia como contar para as pessoas. Aos poucos, percebeu que algumas portas se fecharam. Colegas de trabalho começaram a evitá-lo, vizinhos cochichavam, e até dentro da própria família ele se sentia observado como se fosse um estranho. Eu escutava, mas ao mesmo tempo refletia. Quantas vezes eu já havia atendido pessoas com HIV sem parar para pensar no impacto humano por trás do diagnóstico? Quantas vezes me limitei a protocolos, sem oferecer nada além de fórmulas e orientações? Era duro reconhecer, mas percebi que eu também havia contribuído, mesmo que indiretamente, para a sensação de isolamento que muitos pacientes carregavam.
Ele, no entanto, não falava com rancor. Havia uma calma surpreendente em suas palavras, como se tivesse aceitado que o mundo poderia ser cruel, mas ainda assim havia espaço para a esperança. Doutor, eu não quero só viver mais tempo, eu quero viver de verdade, disse, fitando meus olhos pela primeira vez. Essa frase ecoou em mim. Não era uma queixa sobre dor física, tampouco um pedido por medicação extra. Era um clamor por dignidade, por ser visto além do vírus. Naquele momento, senti que estava diante de um divisor de águas. A medicina que eu praticava até então parecia pequena diante da grandeza daquilo que ele compartilhava. Era como se o hospital, com toda a sua estrutura, não tivesse a resposta para a pergunta que ele realmente trazia. E foi nesse instante que percebi algo simples, mas transformador. Às vezes, o que mais cura não está em uma prescrição, mas em uma escuta verdadeira. Enquanto ele falava, um pensamento me atravessou. Quantas histórias como a dele já passaram por mim sem que eu tivesse realmente prestado atenção? Quantos pacientes eu tratei como números sem perceber o peso invisível que carregavam? Eu não sabia, mas aquela seria apenas a primeira camada de uma revelação muito maior. E foi justamente ali, na sala fria de um hospital, que a medicina deixou de ser apenas ciência para se tornar, também, humanidade. Se você gosta de ouvir histórias que mostram esse outro lado da medicina, o lado humano, cheio de reflexões, inscreva-se no canal agora mesmo. Aqui, cada relato vai muito além de um caso clínico. São vidas, lições e emoções que merecem ser lembradas. Ele me disse que estava bem. As palavras saíram rápidas, quase ensaiadas, como se quisesse me convencer, ou convencer a si mesmo, de que a vida estava sob controle. Estou tomando os remédios direitinho, doutor. Não tenho nada a reclamar. O sorriso que acompanhava a frase era artificial, e os olhos denunciavam o contrário. Era como se, por trás daquela aparente tranquilidade, houvesse um muro levantado com muito esforço. Eu já tinha visto esse tipo de comportamento em outros pacientes. A tentativa de parecer forte, de não dar trabalho, de esconder a dor para não ser rotulado como frágil. No entanto, algo na forma como ele dizia isso me chamou a atenção. Não era apenas uma máscara social. Era quase um pedido de socorro disfarçado. Continuei a consulta com a rotina de sempre. Conferi os exames, orientei sobre a adesão ao tratamento, falei sobre a importância de não faltar às consultas. Ele ouvia, assentia com a cabeça e repetia: "Sim, doutor, eu sei, tá tudo certo." Mas havia pausas longas entre as frases, respirações mais profundas do que o necessário, e um olhar fixo no chão sempre que eu tentava sustentar o contato visual. Foi quando, em um desses silêncios, ele soltou uma frase quase imperceptível. Às vezes, eu penso que seria mais fácil se... Bom, deixa pra lá. Interrompeu a si mesmo e mudou de assunto. Esse fragmento foi o estopim. Ali estava o gatilho. A primeira rachadura na armadura que ele havia construído. Não precisei de manuais para entender que havia muito mais por trás daquela frase cortada. Pedi que me contasse um pouco sobre a rotina. Ele disse que trabalhava carregando caixas em um depósito, que evitava sair muito e que preferia não fazer novas amizades. Quando perguntei o motivo, ele respondeu com uma meia-verdade. "Ah, doutor, hoje em dia a gente não pode confiar em ninguém." Eu sabia que não era apenas desconfiança. Era medo. Medo de ser rejeitado. Medo de que alguém descobrisse seu diagnóstico. Medo de se tornar alvo de comentários cruéis. A mentira não estava no conteúdo das palavras, mas na tentativa de esconder o que realmente sentia. Ele não queria admitir que estava sozinho. Não queria dizer em voz alta que o peso do estigma doía mais do que os efeitos colaterais dos comprimidos. Essa era a ruptura. Não se tratava mais de um paciente pedindo orientação médica,
mas de um ser humano pedindo para ser enxergado além da doença. Respirei fundo. Percebi que, se seguisse apenas o protocolo, perderia a chance de alcançar aquilo que ele tentava, de maneira tímida, compartilhar comigo. A cada frase não dita, a cada silêncio prolongado, eu entendia melhor. Ele precisava de alguém que escutasse sem julgamento. Foi então que decidi interromper a sequência fria de perguntas médicas. Olhei para ele e disse: "Você não precisa fingir que está tudo bem aqui. Pode falar." Por um instante, ele pareceu surpreso. Os olhos se encheram de lágrimas contidas, e o corpo relaxou como quem finalmente encontra um espaço seguro. Naquele segundo, o consultório deixou de ser apenas um ambiente clínico. Tornou-se um lugar de confissão, de libertação. Ele respirou fundo e murmurou: "Doutor, a pior parte não é a doença, a pior parte é viver escondido." Essa frase ficou gravada em mim. Era como se ele tivesse aberto a porta de um quarto escuro, onde guardava suas dores mais profundas. Ali estava a verdade que ele havia tentado esconder com sorrisos forçados e respostas prontas. Não era o HIV que o sufocava, mas a solidão, o preconceito e o medo constante de ser rejeitado. Enquanto eu o ouvia, percebi que estava diante de algo muito maior do que qualquer tratamento poderia resolver. Aquela consulta já não era apenas sobre saúde física, era sobre dignidade, sobre dar voz a alguém que tantas vezes havia sido silenciado pelo estigma. E foi nesse instante, ao presenciar essa quebra de silêncio, que entendi que a medicina pode ser muito mais do que exames e protocolos. Pode ser o espaço onde alguém finalmente se sente visto. Depois daquele desabafo, por alguns minutos, senti um alívio inesperado. Parecia que havíamos atravessado uma ponte invisível entre médico e paciente. Ele sorriu, mais genuinamente desta vez, e disse que se sentia um pouco mais leve. Eu, por minha vez, achei que havia conseguido alcançar o que muitas vezes se espera de um atendimento: compreensão, orientação e acolhimento. Havia uma sensação de vitória, uma falsa impressão de que, com minhas palavras e protocolos, eu poderia resolver não apenas o tratamento físico, mas também aquela dor emocional acumulada por anos. Seguindo a rotina, prescrevi os medicamentos, revisei horários de dose, reforcei a importância de exames periódicos e agendei o retorno. Ele agradeceu com um aperto de mão firme, o olhar menos tenso, e saiu do consultório com a postura de quem carrega menos peso. Eu me senti satisfeito, convencido de que tinha cumprido meu papel, como se aquela consulta fosse um sucesso completo. Mas, no fundo, uma pequena voz interior me alertava. Havia mais ali do que parecia. Nos dias seguintes, enquanto revisava fichas e acompanhava outros pacientes, percebi que essa sensação de controle era ilusória. Ele voltou às suas rotinas de trabalho, mantendo a aparência de normalidade e talvez até evitando novas conversas profundas. Por fora, estava tudo bem. Por dentro, a batalha continuava. Eu ainda não sabia o quanto o silêncio poderia ser pesado, ou como ele carregava cada gesto de rejeição que havia sofrido ao longo dos anos. Foi então que percebi um detalhe que me passou despercebido no primeiro encontro. Ele tinha criado pequenos rituais de proteção, maneiras sutis de manter distância emocional das pessoas, mesmo das mais próximas. Às vezes, sorria para esconder lágrimas. Às vezes, evitava ligar para familiares, com medo de ouvir julgamentos. O que parecia ser um alívio momentâneo não passava de um escudo frágil. Enquanto refletia sobre isso, me dei conta de que a medicina, por mais que evolua em termos de tratamento e tecnologia, ainda encontra limites quando se trata de lidar com o sofrimento humano invisível. Podemos prescrever remédios, agendar exames e aplicar protocolos, mas não conseguimos eliminar o medo, a solidão
ou a dor silenciosa que muitos pacientes carregam. Foi nesse ponto que decidi compartilhar essa história aqui com quem assiste ao canal. Cada relato que trazemos não é apenas uma narrativa clínica, mas uma oportunidade de refletir sobre empatia e humanidade. Se você ainda não é inscrito, aproveite para se juntar a nós. Aqui, cada história revela algo além da doença, vidas que nos ensinam sobre coragem, resiliência e compaixão. E mesmo com essa aparente vitória, percebi que havia algo a mais por trás do que ele mostrava. Havia um espaço interno que ainda precisava ser alcançado, uma verdade mais profunda que ele não ousava revelar. E foi justamente essa lacuna que se tornaria o próximo capítulo da nossa história. Um momento de escalada da tensão, em que eu entenderia, de forma ainda mais intensa, que a medicina não se limita a diagnósticos e tratamentos, mas à coragem de ouvir o que não se diz. Enquanto o consultório permanecia silencioso após sua saída, eu me dei conta de que aquela sensação de controle era enganosa. Eu havia seguido o protocolo à risca, mas a essência do que ele carregava continuava intacta, esperando ser compreendida. E foi essa percepção que mudou, silenciosa e profundamente, a forma como eu passaria a encarar cada paciente dali em diante. Nos dias que se seguiram à consulta, comecei a perceber sinais sutis de que ele ainda carregava uma carga muito maior do que eu havia imaginado. Recebi telefonemas curtos de sua parte, mensagens que pareciam perguntar mais do que diziam. Cada palavra tinha entrelinhas que denunciavam angústia. Cada silêncio era uma súplica velada. A sensação de que eu havia resolvido algo rapidamente se esfarelava diante da realidade. Ele continuava lutando sozinho contra o estigma e a solidão. Durante um atendimento de rotina, ele mencionou de passagem que evitava grupos de apoio, pois sentia-se julgado mesmo entre pessoas com experiências semelhantes. Foi nesse instante que entendi a dimensão do problema. Por mais que a ciência ofereça tratamento eficaz, não há remédio que cure a invisibilidade que muitos pacientes sentem quando são reduzidos apenas ao seu diagnóstico. Eu percebi que o que ele precisava era mais do que um protocolo, mais do que medicamentos. Precisava de compreensão e presença constante, algo que desafia até mesmo a rotina mais organizada de um hospital. O peso da responsabilidade começou a me atingir. Eu queria ajudá-lo, mas cada tentativa de aproximação parecia limitada. A tensão aumentava a cada encontro, porque a linha entre respeitar o espaço dele e oferecer suporte era tênue. Um simples gesto poderia ser interpretado como invasão, e o silêncio poderia ser confundido com indiferença. Era um equilíbrio frágil, e a qualquer momento algo poderia quebrar essa tênue harmonia. Ele compartilhou uma lembrança dolorosa de um amigo que se afastou assim que descobriu seu diagnóstico. Falou de encontros perdidos, risadas interrompidas, convites não respondidos. Cada história reforçava a sensação de isolamento que ele carregava. Eu me sentia impotente diante de tanta dor invisível e percebi que havia limites para a medicina tradicional. Nossos encontros já não eram apenas consultas, eram momentos de confronto com uma realidade que poucos profissionais se permitem ver tão de perto. Foi durante uma dessas conversas que ele hesitou, respirou fundo e disse: "Doutor, às vezes penso que ninguém entende o que é estar no meu lugar." E naquele instante, senti que toda a ilusão de controle que eu havia experimentado anteriormente desapareceu. A tensão atingiu seu ápice. A diferença entre prescrever remédios e realmente tocar vidas ficou clara, e a sensação de impotência era inevitável. Enquanto refletia sobre isso, percebi que histórias como a dele merecem ser contadas, e é justamente por isso que convido você que está assistindo a se inscrever no canal. Cada relato compartilhado aqui não é apenas entretenimento. É uma oportunidade de compreender, refletir e enxergar a humanidade que existe por trás de cada diagnóstico.
É para mostrar que a escuta atenta e a empatia podem transformar vidas, muitas vezes mais do que qualquer prescrição médica. A tensão continuava crescendo, porque quanto mais eu tentava aproximar-me dele, mais me conscientizava de que havia barreiras invisíveis. Anos de rejeição, medo, dor acumulada, que não se dissipam de imediato. A escalada não era apenas dele, era minha também. Eu estava aprendendo, às vezes de forma dolorosa, que cada paciente é uma história complexa e que a medicina se expande quando aprendemos a olhar para além do prontuário. E assim, entre silêncios, pequenas confissões e tentativas de aproximação, a tensão se tornou quase palpável. O que parecia ser uma consulta simples se transformou em um mergulho profundo na experiência humana, onde protocolos e conhecimento científico são apenas parte do que significa cuidar de alguém de verdade. O ponto de virada aconteceu em um momento que parecia, à primeira vista, comum. Ele chegou ao consultório com passos hesitantes, o olhar mais cansado que nas consultas anteriores. Mas havia algo diferente. Uma determinação, silenciosa que não se via nos dias anteriores. Sentei-me à sua frente, pronto para a rotina, mas intuí que hoje não seria apenas mais uma consulta. Ele começou a falar devagar, escolhendo cada palavra com cuidado. Contou sobre os anos em que viveu escondendo sua condição, sobre amizades que desapareceram assim que souberam do diagnóstico, sobre familiares que não conseguiam lidar com a situação. Cada frase trazia o peso de uma solidão acumulada, de experiências que ninguém deveria carregar sozinho. Foi nesse instante que percebi que todas as máscaras que ele havia usado até então estavam caindo. Doutor, eu nunca contei isso a ninguém, disse ele com a voz quase sussurrada. E ali estava o desabafo que eu sentia vir desde a primeira consulta, o núcleo do sofrimento que eu só podia imaginar. Ele revelou como, por anos, havia sentido medo não da própria doença, mas do julgamento das pessoas à sua volta, do preconceito silencioso que corrói mais do que qualquer vírus. Falou de noites, em claro, lágrimas escondidas e uma sensação de invisibilidade que nenhuma medicação poderia tratar. Enquanto eu o ouvia, sentia um misto de emoções, tristeza, impotência, mas também uma profunda reverência. A medicina que eu conhecia, aquela focada em diagnósticos, protocolos e resultados, parecia insuficiente diante da verdade que ele trazia. Eu compreendi de forma imediata e visceral que cuidar de alguém vai muito além de prescrever remédios. É reconhecer a humanidade por trás de cada paciente. Ele contou então sobre pequenos gestos que lhe davam esperança. Uma conversa amiga, um olhar atento, um profissional que não apenas fazia perguntas clínicas, mas realmente escutava. E foi nesse ponto que percebi que, sem perceber, eu havia começado a desempenhar esse papel para ele. A diferença não estava nos exames, mas na presença, na atenção, na validação do que ele sentia. O que ele revelou mudou tudo para mim. A forma como eu via a medicina, os pacientes e até mesmo a mim mesmo foi transformada naquele instante. Percebi que tantas vezes tratamos sintomas sem enxergar o ser humano completo e que, para muitos, o que cura não está nos remédios, mas na escuta genuína, no cuidado que reconhece a pessoa além da doença. Enquanto ele falava, minha mente voltou a todas as consultas anteriores, aos pacientes que silenciosamente carregavam dores semelhantes. Compreendi que a medicina não se limita à ciência. Ela é, acima de tudo, humanidade em ação. E que cada gesto de atenção já pode ser a diferença entre alguém se sentir invisível ou visto. E nesse momento de revelação, uma sensação de responsabilidade tomou conta de mim. Eu sabia que precisava levar essa experiência adiante,
Mostrar que existe outro lado da medicina, um lado que não está nos livros, mas na vida real, nas histórias que cada paciente carrega. Se você está acompanhando este relato, inscreva-se no canal agora e acompanhe histórias que nos lembram da empatia, da escuta e da verdadeira dimensão do cuidado. Cada relato é uma oportunidade de aprender a enxergar a humanidade que nos rodeia. Ele terminou a conversa com um leve sorriso, uma mistura de alívio e esperança. E eu, sentado à minha mesa, percebi que nunca mais poderia olhar para a medicina da mesma maneira. Não era apenas sobre protocolos ou diagnósticos. Era sobre pessoas, sobre vidas que merecem ser compreendidas e respeitadas. O clímax da história aconteceu quando, pela primeira vez, percebi que ele estava disposto a se abrir completamente. Não havia mais máscaras, não havia mais sorrisos ensaiados. Cada palavra carregava uma verdade dolorosa e libertadora ao mesmo tempo. Ele me contou sobre o dia em que quase desistiu, quando se sentiu invisível até para os profissionais de saúde que deveriam cuidar dele. Recordou as vezes em que permaneceu em silêncio por medo do julgamento, quando os comentários de colegas ou familiares o fizeram duvidar de seu próprio valor. O momento era intenso. Eu percebia que minha respiração se ajustava à dele, como se estivéssemos em sintonia. Cada relato, cada lágrima contida carregava anos de dor acumulada, e eu me sentia simultaneamente impotente e profundamente conectado à experiência dele. Ele então disse algo que ecoou de forma definitiva. Doutor, eu só precisava que alguém realmente me visse. A simplicidade da frase carregava uma força imensa. Eu compreendi que, por anos, ele havia sobrevivido, mas não vivido plenamente, e que a medicina tradicional jamais poderia suprir a ausência de atenção verdadeira e de escuta genuína. Foi nesse instante que algo mudou em mim. Percebi que a sensação de vitória anterior, aquela que me fez pensar que o tratamento clínico resolvia tudo, era apenas uma ilusão. A verdadeira transformação ocorria naquele encontro de humanidade, naquela troca de confiança silenciosa. Eu não estava curando apenas a doença, estava participando de um processo de reconhecimento e validação, algo que não se mede em exames ou receitas médicas. Com a emoção à flor da pele, decidi ir além do que qualquer protocolo sugeria. Sentei-me mais perto dele, mantive o olhar firme e disse: eu vejo você. Não apenas sua condição, mas tudo o que você é, suas dores e suas forças. Ele respirou fundo e, pela primeira vez durante nossas conversas, permitiu-se um sorriso genuíno. Um sorriso que parecia carregar anos de alívio contido, a sensação de ser, enfim, compreendido. Enquanto ele se levantava para sair, agradeceu não com palavras mecânicas, mas com um aperto de mão que parecia transmitir gratidão profunda e silenciosa. Naquele instante, percebi que a medicina que eu conhecia havia se expandido para algo maior. A escuta e a presença humana podiam ser tão transformadoras quanto qualquer tratamento. A experiência me marcou de forma definitiva e eu sabia que jamais poderia encarar os pacientes da mesma forma. Cada novo atendimento, cada consulta, passou a carregar em mim a consciência de que o cuidado vai muito além da técnica. E enquanto refletia sobre aquela conexão, senti que havia uma responsabilidade ainda maior. Contar essa história, compartilhar essa experiência, para que outras pessoas também compreendam que a verdadeira medicina envolve empatia e humanidade. É por isso que deixo este convite a você. Inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Cada história que trazemos aqui revela não apenas a vida dos pacientes, mas também a lição silenciosa que todos podemos aprender sobre escuta, respeito e compaixão. No final daquele dia, sozinho em meu consultório, fiquei sentado por alguns minutos, refletindo sobre tudo o que ouvira.
A sensação era agridoce, tristeza pelo sofrimento que ele e tantos outros carregam, mas também esperança de que a mudança é possível, mesmo que comece com um simples ato de atenção. Nunca mais encarei a medicina como antes. Compreendi que ela não se limita a curar doenças, mas também a reconhecer e cuidar da essência humana. Enquanto o silêncio preenchia meu consultório após sua saída, percebi que aquela experiência havia deixado marcas profundas em mim. Durante anos, aprendi a tratar sintomas, analisar exames e seguir protocolos com precisão quase matemática. No entanto, naquele dia, entendi que a medicina verdadeira não se resume a fórmulas ou diagnósticos. Trata-se de enxergar o ser humano por completo, reconhecer sua dor, suas vulnerabilidades e sua coragem. A ciência é fundamental, mas a escuta atenta, o olhar que valida e o gesto de atenção podem ser tão transformadores quanto qualquer tratamento. Refletindo sobre aquele encontro, percebi o quanto pequenas atitudes podem impactar vidas. Um simples momento de atenção pode fazer alguém se sentir visto, ouvido e valorizado. Emoções que muitos pacientes carregam como raros alívios em meio a um mundo cheio de preconceito e estigma. Ele não precisava apenas de remédios, precisava de alguém que olhasse além da doença e enxergasse a pessoa inteira. E foi isso que mudou minha forma de trabalhar e de compreender a medicina. A experiência me ensinou que, muitas vezes, nosso maior desafio não está em curar doenças físicas, mas em estar presentes de forma genuína, reconhecendo que cada paciente traz consigo uma história única. Aprendi que ouvir é um ato poderoso, capaz de transformar vidas e de nos transformar também. Desde então, cada consulta que realizo carrega comigo a lembrança daquele homem que me mostrou que a empatia e a humanidade são instrumentos essenciais no cuidado à saúde. E é justamente por histórias como essa que criamos este canal. Aqui, não buscamos apenas relatar casos clínicos, buscamos mostrar a humanidade por trás de cada diagnóstico, cada tratamento e cada consulta. Cada relato é um convite à reflexão, à empatia e ao olhar atento para aqueles que muitas vezes passam despercebidos. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade, inscreva-se agora e compartilhe este vídeo com pessoas que, assim como você, valorizam o poder da escuta, da compaixão e do cuidado humano. Agora, eu quero deixar uma pergunta para você refletir. Quantas vezes olhamos para alguém e enxergamos apenas a doença, esquecendo que por trás de cada diagnóstico existe uma história, uma vida e sentimentos que merecem ser vistos? Quantas oportunidades perdemos de oferecer atenção genuína simplesmente porque seguimos protocolos e rotinas? Ao encerrar essa história, espero que você leve consigo a lembrança de que cuidar vai muito além da técnica. É estar presente, ouvir, reconhecer e validar. É fazer da empatia uma prática diária, seja no ambiente médico ou em qualquer relacionamento humano. E lembre-se, cada pessoa que você encontra carrega algo que, às vezes, ninguém mais vê. Ser o primeiro a notar e oferecer atenção pode transformar o que parece apenas um momento de rotina em algo verdadeiramente significativo. Portanto, reflita, compartilhe esta história, inscreva-se no canal e acompanhe mais relatos que nos lembram de que a medicina, quando aliada à humanidade, pode mudar vidas, inclusive a nossa. Porque no final, cada pessoa que atendemos nos ensina algo valioso sobre coragem, dor e a força da conexão humana.